Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Betoneira de Ideias, o podcast do curso de Engenharia Civil e Ambiental aqui da Univale. E hoje a gente está com convidados ilustres aqui para a gente debater um tema super legal. Vamos falar um pouco de engenharia, falar um pouco de negócios, falar de business, por que não? Aqui na mesa a gente está com um estudante de Engenharia Civil e Ambiental e superintendente regional da região Nordeste do CREA Minas Júnior. Acertei, Felipe? Sim. Certinho? Também contamos com a presença dos professores dos cursos de engenharia da Univale, professor Rondinelli Pereira, inspetor secretário do CREA de Governador Valadares, e também o professor Arthur Campos. Sejam todos muito bem-vindos, e você que está nos acompanhando aqui, não se esqueça também de deixar o seu feedback, seu comentário, seu like, compartilhe esse conteúdo que é muito importante para a gente. Bom, para começar aqui a trabalhar o nosso tema, em off o Felipe estava me contando que ele queria começar o programa com uma provocação, Felipe. Então diga. Com os dois pés na porta. Fique à vontade. Eu, como estudante universitário aí da graduação de engenharia, o que eu mais escuto é que após 5 anos eu vou virar Uber. O que vocês, como engenheiros, pensam disso? Manda aí primeiro aí, Rondinelli. Boa tarde para todos, Felipe, Arthur. Bom, é uma provocação, mas assim, às vezes é levado a sério, mas eu entendo que é mais uma piada, né? Essas piadas que as pessoas costumam fazer. E é claro que não deixa de ter um sentido. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa pensar é o seguinte: isso é uma questão pessoal, né? Isso é de cada um. E cada um faz um curso com um propósito. O outro ponto que eu acho que é importante pensar, assim, a Uber é um fenômeno e houve um momento que ela atendeu necessidades momentâneas, não só de quem estudava ou formava em engenharia, como em outras grandes áreas também, e era uma maneira, e ainda, podemos assim dizer, uma maneira de se sustentar. As pessoas precisam se sustentar, mas a questão, a premissa de que vai estudar 5 anos e vai virar Uber, para mim é só uma piada, até porque, assim, pelo menos quando a gente analisa o perfil dos nossos alunos, dos nossos egressos aqui da Univale, e pelo que a gente vê na nossa área de atuação, na nossa região aqui, eu, por exemplo, não te falo quais são os nossos egressos, principalmente aqueles que a gente via sempre atuantes no curso, trabalhando como Uber, não. Eu vejo, inclusive, todos eles muito bem colocados, e quando não tão bem colocados assim, eles estão procurando e estão batalhando atrás de outras coisas. Eu acho que a questão está na capacidade de cada um, como eu já disse, e também na própria capacidade de empreender. E aí você tem uma alternativa, você tem uma escolha. Você pode virar Uber ou você pode empreender de outra maneira. Então, a gente tem que tentar entender o que leva, né, como o Rondinelli falou, um discente entrar em um curso de graduação, passar 5 anos dentro desse curso e, após, né, obter o registro profissional de engenheiro, ele se vê em uma condição de precisar trabalhar em outras áreas, né? A gente não vai falar só aqui de motorista de aplicativo, de uma forma geral, mas o que eu penso é uma coisa que eu sempre alerto os alunos. 5 anos não é só para se obter um título. 5 anos que você está dentro da graduação, dentro de um campus universitário, por exemplo, como aqui da Univale, é uma oportunidade de você começar a trabalhar os seus relacionamentos, começar a entender como que você vai se posicionar profissionalmente e já iniciar essa construção. O que eu vejo, por exemplo, é que tem muitos alunos que esperam, que despertam para a área profissional depois que formam. E nesse momento ele vai encontrar uma série de dificuldades para poder se alocar. Por quê? Porque não soube ser proficiente em um software, por exemplo, não entende como que a profissão dele monetiza. E a gente acha que, mas tem gente que estuda 5 anos e não sabe como que vai ganhar dinheiro com a profissão. Tem. Eu tinha um estagiário, né, não vou citar nomes, mas cursava o curso de Engenharia Civil e Ambiental, e eu, assim, numa mesa como essa aqui, a gente discutindo, fiz uma crítica: olha, tem gente que está no 10º período do curso de Engenharia Civil e Ambiental e não sabe ainda como é que o engenheiro ambiental ganha dinheiro. E aí depois, né, a gente estava já se despedindo, ele chegou para mim e me fez essa pergunta: como é que um engenheiro ambiental ganha dinheiro? E aí a gente toma um susto com aquilo, porque a pessoa, ela
infelizmente, ela não despertou. Ela não buscou o conhecimento necessário para já providenciar uma alocação profissional. E aí, infelizmente, começou a chegar os boletos, né? O cara ele vai ter que arrumar uma forma de se sustentar. E aí recorre a alguns tipos de trabalhos, né, ditos informais, né? E aí surge todo esse mito aí do engenheiro trabalhando em Uber. Mas, infelizmente, eu diria que acaba que acho que qualquer estudante de graduação que forma e não consegue uma alocação profissional pode falar que é dificuldade do mercado, pode falar que é uma dificuldade no curso, criticar o que for, mas eu sempre vou responsabilizar o aluno por isso. Na visão de vocês, o que coloca como princípios que o aluno tem que ter quanto graduando para que quando formar ele já saia empregado ou já saia com a prospecção boa no mercado? O que vocês fizeram, um erro que vocês cometeram que queria passar para o pessoal que não se deve fazer? Como que vocês, se fosse hoje vocês universitários, o que vocês fariam para sair da graduação já com o mercado de trabalho aberto? Acho que é uma pergunta melhor. Bom, eu vou começar então, e assim, até complementando um pouco da pergunta anterior, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é o seguinte: a engenharia, ela é uma área que te oferece muitas oportunidades. E quando você pensa a engenharia civil, ela já tem 5 grandes áreas de atuação e você pode trabalhar em qualquer uma delas. Quando você pensa no curso de engenharia civil e ambiental, ainda traz mais um título aí, que é o de engenheiro ambiental. E para todas essas formas de atuar, acho que o que é importante é a pessoa ter a visão empreendedora. E não é só por isso, mas também é um dos principais pontos que hoje nos nossos cursos tem trabalhado isso para desenvolver no aluno essa capacidade do empreendedorismo, para despertar isso, tanto que assim, para formar uma cultura que é a cultura empreendedora. E acho que esse é o ponto, porque uma vez que a engenharia te oferece oportunidades, uma vez que você tem o perfil de ser empreendedor, o monetizar, o ganhar dinheiro, isso é consequência. Então, a maioria dos engenheiros que eu vejo, por exemplo, e os melhores, eles não estão na engenharia só porque a engenharia dá dinheiro, não. É também por isso. Porque se a pessoa for pensar em ganhar dinheiro, aí sim ela vai procurar áreas que vão dar dinheiro. E não quer dizer que vai ser só a engenharia, talvez vai o que tiver no momento. Então, ter essa visão empreendedora é, às vezes, saber também olhar qual o caminho que te leva a alcançar o seu objetivo. E, na maior parte, as pessoas que estudam engenharia, e principalmente as que passam do quebra-mola no início do curso, assim, eles apaixonam pela área e pensam, isso aí, que é nisso que eu vou trabalhar e o dinheiro vai ser uma consequência. Então, é nesse período, quando o aluno está estudando, que muita coisa vai se formar e que vai refletir no perfil de profissional deles. Então, eu, por exemplo, estudei numa outra época, em um outro contexto de graduação. Eu terminei o curso de engenharia em 2012 e de lá para cá já mudou muita coisa, principalmente as DCNs do curso, né? E naquela época a gente não tinha tantas oportunidades que os alunos de hoje têm. Eu digo oportunidades de verem coisas diferentes, de ter outros olhares a serem lançados pela engenharia. Então, a gente ainda era de uma época que era o convencional. Você vinha assistir às aulas, era o que o professor colocava lá. A tecnologia não estava tão avançada assim a ponto da pessoa ter informação, conhecimento nas mídias, nas redes sociais, como a gente tem hoje. Não existia tanto facilidade de simulações, como software, essas coisas que estão acessíveis. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto é esse. O aluno de hoje ele tem que saber buscar o que a tecnologia traz em seu favor. O segundo ponto é já despertar para essa questão assim, eu preciso ser empreendedor, e ser empreendedor não é ganhar dinheiro, é resolver problema.
É ter essa capacidade de resolver problemas, inclusive os problemas de sala de aula, os problemas, os desafios propostos pelos professores. E o terceiro ponto é aproveitar tudo que a universidade, e isso eu falo que a Univale, ela oferece isso aos seus alunos, porque a gente oferece tanto práticas inovadoras em relação ao ensino, mas também a pesquisa e extensão. Então, tem a oportunidade de participar disso tudo e tem uma rede grande de network que pode fazer aqui, além, claro, de fazer igual a maior parte dos nossos alunos que hoje em dia tem assim, bastante êxito na profissão. O estágio como oportunidade de aprendizado, de conhecimento, mas de convívio também com o público que no futuro vai ser o público com quem ele vai estar trabalhando. Uhum. É interessante que na sua fala você cita bastante sobre empreendedorismo, é algo que me chama bastante atenção, e eu vou linkar um pouco a sua fala com a fala que o professor Arthur teve no primeiro momento dele, que eu vou fazer o papel do estudante lá do 10º período que te fez aquela pergunta de como ganhar dinheiro sendo engenheiro ambiental. E assim, a partir do momento que o estudante ele está formado, está no mercado, e ele quer empreender, ele quer abrir uma empresa, quais as oportunidades que ele tem dentro desse ramo da engenharia ambiental para ele ter ali um negócio? A empresa dele vai trabalhar com o quê? Vai fazer exatamente o quê? Só para mim conseguir entender um pouquinho como está o mercado. Então vamos lá, falando especificamente sobre a área de engenharia ambiental, eu falo que eu formei aqui, né? Eu graduei, o Rogério foi meu professor também, então fico muito confortável porque me deu bons conselhos, né? E trazendo um parêntese a isso aqui, falta também aos alunos, né? Respondendo ao Felipe, escutar. Escutar o quê? Escutar aquelas pausas durante as aulas. Entre as matérias. E aquilo que o professor está falando ali, a prática de vida dele, a prática profissional dele. E esses momentos é interessante o aluno captar essas mensagens, né? Mas se tratando do engenheiro ambiental, isso é mais comum dentro da área da engenharia ambiental por ser uma engenharia mais incomum. Você perguntar o que o engenheiro civil, acho que dentro do nosso contexto social, a pessoa sabe, né? Aí talvez até vão reduzir o escopo do engenheiro civil, vão falar, o engenheiro civil faz projeto e constrói. Mas e o engenheiro ambiental? Onde que ele atua? Como que um estudante, né, ele pode começar a construir a sua carreira? Primeiro, é muito difícil você dissociar a figura do engenheiro ambiental à tecnologia. O engenheiro ambiental ele tem que ser proficiente em recursos tecnológicos, porque a engenharia ambiental ela né, uma das suas principais áreas é a engenharia diagnóstica. É a identificação de problemas / soluções que serão necessárias dentro de um contexto ambiental. E nós temos que entender as engrenagens que movimentam essa área. E isso tanto para a engenharia civil quanto para a engenharia ambiental. Ele tem que saber o que dentro da sociedade que vai ser ali uma engrenagem que vai fazer com que o dinheiro caminhe por aquela região. Um exemplo, dentro da engenharia ambiental, o judiciário ele é uma grande engrenagem. Dentro da engenharia ambiental, os processos de licenciamento de empreendimentos, eles são uma grande engrenagem. Ou seja, como que o profissional de engenharia acessa esse mercado? Ele tem que entender de processos, ao exemplo que eu citei, de licenciamento. Ele tem que entender que para o empresário ele conseguir montar uma determinada empresa, ele precisa de uma licença ambiental. Aí ele vai estudar sobre isso, ele vai entender que existe um processo de licenciamento trifásico, onde você precisa reunir algumas informações e etc. Ou seja, quem é que abre empresas hoje? Qual que é uma profissão que é bem consolidada, que você, por exemplo, procuraria, Jonathan, para poder abrir uma empresa? Abrindo essa conversa. Tem uma empresa para abrir. Quem que é o primeiro profissional que você procura hoje? Chama o engenheiro. Não, engenheiro ou muitas vezes um contador. Eu pensei no advogado também. O advogado. Todas essas áreas que vocês citaram aí são áreas de prospecção, de parceria, de desenvolvimento de relacionamento. E aí hoje você tem um perfil, né, de estudante que ele acredita que ele entrar dentro de uma sala e ficar durante ali 5 anos sem construir relacionamentos, sem participar de eventos, sem buscar, por exemplo, o CREA, né, que é, no caso, o nosso conselho de classe,
para poder entender como é que é o meio profissional que vai recepcionar ele quando ele se formar, e a pessoa fica alheia. E aí, depois que forma, reclama: olha, eu não consigo arrumar um trabalho. Nem a sua família, por exemplo, sabe que você é engenheiro. Como é que você vai arrumar alguma coisa? Então, assim, o primeiro passo é aquele estudante ele amadurecer para a vida, de uma forma geral. Ele tem que entender como é que a sociedade gira. Ele tem que entender o que é uma prefeitura, ele tem que entender o que é um cartório, ele tem que entender o que é o judiciário, ele tem que entender como é que as coisas funcionam para que ele consiga entender aonde que ele, enquanto engenheiro, vai entrar nesse processo. Porque parece que é algo absurdo, né? Isso, mas é o que acontece, infelizmente. Os alunos estão entrando cada vez mais cedo nos cursos de graduação, aos 17 anos, 18 anos, sem nenhum tipo de maturidade, sem ter tido oportunidade de trabalhar antes, sem ter tido oportunidade de ter, né, construído um amadurecimento enquanto indivíduo. Não entende absolutamente nada, nunca foi a uma agência poder depositar um dinheiro, não sabe? E aí chega e forma e tem toda a base teórica, tem todo o conhecimento teórico, mas ele não se capacitou em outras skills, em outras qualidades que o mercado vai exigir. E aí não tem o que fazer, ele acaba que ele não consegue ser um cara bem sucedido na área. Isso não é só para engenharia, não, né? Não, Gente, isso é para tudo. Isso é para tudo, mas é justamente essa crítica que eu faço, porque e muitos não percebem. Muitos acham que as oportunidades vão cair no colo, né? É isso. Que depois que formar, alguém vai chegar para ele e falar assim: você formou? Vai ligar, né? Vai ligar milagrosamente para ele: eu recebi uma lista aqui que você formou em engenharia, né? Eu tenho um emprego para você. A gente sabe que não é. Se formular nos anos 2000 está esperando até hoje, né? Exatamente. Você comentou que muitos conselhos que os professores dão entre matérias, se o aluno absorvesse aquilo, ele poderia ter já uma mentalidade diferente. Na sua fala agora, ontem você deu esse conselho para a turma, que aquele engenheiro que quer trabalhar com pavimentações, procure as patologias, os problemas que isso pode causar. O engenheiro quer trabalhar com estruturas, procurar os problemas que isso pode causar. Então, o engenheiro ambiental, se ele procurar aqueles problemas que os danos ambientais podem causar, ele consegue entender as áreas e as oportunidades que ele pode ter e, com isso, prospectar aí clientes e correr atrás disso. E o CREA Júnior, por exemplo, já puxando o gancho para cá, a gente tem essa questão de relacionamentos, igual você falou, que você ter contato com diferentes áreas, isso é muito bom para você ter diferentes clientes. No CREA Júnior a gente tem todas as graduações que envolvem ao CREA, então todas as profissões que são reguladas pelo CREA fazem parte do CREA Minas Júnior. Então você tem contato com engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro hídrico, engenheiro de produção, enfim, todas as áreas que envolvem aí as geociências também. E isso é algo que me fez dar esse start, porque o dia que eu precisar do engenheiro ambiental, eu sei onde recorrer. E o dia que ele precisar do engenheiro civil, ou engenheiro, engenheiro elétrico, ele sabe onde recorrer lá também. E isso é algo que eu acho que mais agrega aí a vida profissional, que você criar esse relacionamento quanto universitário para colher isso aí quando profissional. Pois é, acho que assim, é uma excelente oportunidade que os alunos têm hoje. Assim, vocês passam na sala, avisa, a gente fala, o CREA Júnior faz movimentos, você tem uma rede de coisas aí que está agregado, e tem muita gente que escolhe, opta por não participar e não sabe o que está perdendo. Você perguntou lá atrás de coisas, por exemplo, de quando a gente estava na graduação, por exemplo, na minha época a gente não tinha esse contato, não sei nem se existia núcleo de CREA Júnior aqui. A gente também não participava dos eventos, como o simpósio, os congressos, não tinha jornada acadêmica. E hoje em dia isso tem trazido diferencial para tantos alunos, e a gente vê o quanto eles têm se desenvolvido em relação a isso. Nós temos alunos, por exemplo, que hoje em dia estão fazendo doutorado no exterior,
porque aproveitou todas essas oportunidades acadêmicas enquanto estava no curso. Eu só gostaria de voltar também na sua fala, Jonathan, quando você fez uma pergunta aí em relação ao empreender, você estava perguntando especificamente na área ambiental, mas uma coisa que eu acho importante a gente colocar é o seguinte: a gente vive um momento, a gente fala de disrupção, né? É algo disruptivo e a gente precisa entender que o conceito do empreender mudou muito. Então, há um tempo atrás, todo mundo achava que empreender era só abrir uma empresa. E era isso que ia trazer o dinheiro. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa quebrar é esse paradigma aí. Abrir empresa também é empreender, mas empreender não é só isso. Então, não quer dizer que uma pessoa vai ter sucesso ou vai ganhar dinheiro se só for por esse caminho de abrir uma empresa ou de trabalhar registrado com a carteira, não. Então, existe hoje uma diversidade de formas de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido, que vai além daquele espaço, daquele território antigo que era a área de atuação. Então, hoje o mundo está aí para as pessoas poderem trabalhar e mostrar o seu serviço para o mundo inteiro. Então, a gente vê muitos exemplos de engenheiros e das diversas modalidades da engenharia que, por exemplo, fazem da sua carreira a forma de trabalhar digitalmente. Então, estão ensinando nas plataformas, fazem podcasts, tem perfis que têm muitos seguidores. Eles são empreendedores. Eles estão ganhando dinheiro com a profissão, eles estão exercendo também. Então, assim, há várias formas de fazer e há, claro, a aptidão de cada um, que cada um precisa poder enxergar e saber assim, olha, tem um espaço, faltando uma pessoa que sou eu ali e é esse lugar que eu quero encontrar. Eu acho que o primeiro ponto é esse. A pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que gostar do que está fazendo e entender que aquilo que eu falei lá no começo, o ganhar dinheiro vai ser uma consequência. Uma pergunta para vocês aí, porque a gente falou muito da parte da engenharia ambiental, engenharia civil, que são as formações acadêmicas de vocês, mas no CREA Júnior a gente fala para todas as engenharias. Um conselho que, se vocês tivessem recebido quanto universitário, que vocês passariam para esse estudante, independente de qual área da engenharia que ele vai seguir, o que você falaria para ele procurar, o que ele deveria fazer diretamente mesmo, para ele dar esse estalo e entender qual que é o erro que ele está cometendo como estudante do primeiro ao 10º período, que ele não fez ou que ele deveria começar a fazer agora para, assim que formar, ele já ter essa prospecção aí na carreira. Qual que é o conselho que você daria? Aluno de primeiro, segundo período, se eu tivesse recebido esse conselho quando eu estava nessa época, seria o seguinte, 2 pontos. Compre um bom computador. Esse é um investimento essencial para a formação de engenharia. Invista nisso. Comece o quanto antes a desenvolver toda a sua suíte de softwares. Aprenda softwares de geoprocessamento, softwares de infraestrutura, softwares de modelagem, de edificações, softwares de cálculo estrutural. Comece a realmente entender o que vai ser de ferramental para a sua área de formação. Desenvolva também o quanto antes estágios. Não passe muito tempo em estágios. Passe o tempo necessário para você absorver aquela área dentro da engenharia. Você está ali há 5, 6 meses dentro de um estágio, você já entendeu qual que é, né, o know-how daquela área, você já conseguiu conhecer as pessoas e tem outra oportunidade. O estágio é para você conhecer várias áreas. Então, se eu tivesse tido, eu recebido esse conselho, eu teria diversificado melhor os meus estágios e teria tido oportunidade de plantar diferentes oportunidades, né? Eu fiz 2 estágios durante todo o meu período de graduação, 5 anos, 2 estágios, né? Foi pouco. Então, eu acho que seriam esses 3 conselhos. E faça muito network. Faça muito network. Seja próximo dos seus professores, seja próximo de profissionais do mercado, vá em palestras, vá em congressos, desenvolva a parte de iniciação científica. Você não sabe qual que vai ser a oportunidade que vai bater na sua porta quando você formar. Independente de qual seja, não escolha muito.
Não escolha muito. Se você tem uma oportunidade em mãos, é melhor você abraçá-la do que você ficar sonhando e ficar procurando. Ou seja, se você não está satisfeito, pelo menos garanta-o aqui, né? Eu sempre falo que uma matéria, Rodinei, que eu não gostava muito era de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Foi até o nosso doutor Hernani, né? Meu grande amigo que lecionou essa disciplina para nossa turma e a gente fez composição gravimétrica dos resíduos do campus. Eu pensava assim, nossa, cara, que matéria chata, cara, eu não quero mexer com lixo de jeito nenhum. E por incrível que pareça, a minha primeira oportunidade foi para ser gerente de planejamento de serviços de limpeza urbana do município, para lidar justamente com o gerenciamento de resíduos. Então a gente não prevê, a gente não sabe o que vai aparecer. E é óbvio que eu aceitei, né? Sim. Óbvio que eu aceitei e aí enfrentei, foi ótimo, né? Essa área da engenharia, né? Que é muito comum na engenharia sanitária e que nós também da Civil, nós temos atribuições nesse segmento, foi o que me catapultou aí para o mestrado na área, né, de gerenciamento de resíduos. E hoje eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, mas se eu fosse olhar minha cabeça de estudante de graduação, não queria não. E o importante do networking é isso também. Por exemplo, você contou aí dessa oportunidade que você teve para trabalhar com resíduos sólidos, que durante a graduação era algo que você não tinha tanta simpatia. Quando você chegou lá no mercado, se desse alguma situação que você não conseguisse entender bem, você já tinha alguém a quem recorrer. Sim. Alguém que era mais próximo, alguém que poderia te ajudar. Então, isso é parte primordial desse processo também de aprendizagem, de construir uma carreira, de conseguir bem dentro do mercado de trabalho. Perfeito. Eu acho que assim, você falou das dicas, o Arthur foi bem pontual aí, né? E já colocou praticamente assim o básico, assim, o que se precisa. Eu só vou acrescentar aqui, mas aí já é algo que se aplica a todas as carreiras mesmo, não só as da engenharia, mas é a questão também de fazer oportunidades, de buscar oportunidades e não esperar pelas oportunidades só. E isso porque, às vezes, é o caso que ele colocou lá. O outro acha que terminou o curso e vai ficar esperando o grande momento vir até ele. E a gente tem que ir atrás. Então, essa postura de fazer, de se sentir responsável, de buscar, eu acho que esse é o ponto principal de quem tem um perfil proativo, né? Porque quem não tem, aí o que vai fazer? Vai jogar a culpa em outras pessoas. Ah, mas é porque eu não gostava da disciplina, ou porque o professor não fez isso, ou porque o coordenador não atentou para essas coisas, ou porque a universidade não deu isso, e vai ficar nesse monte de desculpas e vai sempre ter desculpa para tudo. Então, a gente percebe assim que a pessoa precisa ter iniciativa, precisa saber buscar, e principalmente quando tem alguma coisa que acha que está faltando, olha, eu não estou muito bem nessa área, mas ele tem várias formas de aprender, várias formas de conhecer, então acho que é isso, que a pessoa também, lembrando que além das dicas que o Arthur falou, a pessoa saber correr atrás. E aquela, né, a faculdade, a universidade, pode ser a melhor que tiver, mas ela tá ali para habilitar você àquela profissão. Então, ela tem a obrigação de te passar o conhecimento necessário para te habilitar naquelas áreas. Só que ela não tem a obrigação de te colocar no mercado junto a um engenheiro, a um responsável, te inserir no mercado de fato profissionalmente. Então, se o aluno... Isso eu vejo até na minha sala, porque eu no 5º período já comecei a caminhar minha vida profissional na engenharia antes mesmo de formar, tentando entender o mercado e conhecendo, e eu vejo que os alunos da minha sala não fazem isso, e quando os professores não passam essa vivência para eles de uma forma direta, eles se sentem que a universidade não está respaldando eles, mas não é a verdade. Eles têm que correr atrás e procurar. Eu, como estudante, estou hoje aqui na roda com 2 professores. Você é estudante da... Não, sou jornalista. Jornalista. Outro profissional também da área de jornalismo. Então, 3 pessoas aí graduadas fazendo o meu network, fazendo a minha carreira antes mesmo de formar. E eu não vejo ninguém da minha sala aí fazendo essas movimentações. Não acho que é por falta de informação, incentivo e
e toque, porque o Arthur é um que, desde a primeira aula que a gente teve, sempre foi muito pontual nisso, que se você não tiver essa mentalidade diferente, você não vai se encaixar no mercado de uma forma eficaz. E o Rondinelli, o Hernani, a Daiane também, todos os professores que a gente teve sempre teve esse posicionamento muito incisivo aí de corra atrás para fazer o seu nome, porque aquele que é conhecido, ele ganha do que é o melhor da sala. Isso é uma coisa que eu sempre comentei com os meninos, e também no processo seletivo do CREA Minas Júnior, sempre falei, você pode ser o melhor aluno da sua sala, se ninguém te conhecer, você não vai ter proposta de emprego, mas você pode ser o mediano, tirou 70% em todas as matérias, mas todo mundo te conhece, todo mundo gosta de você está no meio de todos os eventos, com certeza você vai ter uma carteira ali de clientes muito maior. Sim. Tem um ponto importante aí, Felipe, eu acho que colocar assim, a questão da jornada de cada um, né, cara? Porque quando você cita a questão dos seus colegas de sala, eu acho que assim, tem muitos lá que tem perfis também muito bacanas de buscar, talvez por outros caminhos que são um pouco diferentes do seu, mas que também estão correndo atrás de uma outra maneira. E é claro que tem aqueles que ainda estão esperando. Eu acho que é aí que é o ponto que precisa parar e pensar, olha, preciso fazer um plano melhor aqui, ter um projeto de vida um pouquinho diferente para conseguir terminar o curso e estar mais apto a poder exercer isso aí de uma maneira melhor, porque realmente a gente faz o que pode ser feito para o conjunto, para a sala, para a turma. Mas agora, o que cada um aprende, o que cada um busca, o que cada um vai aplicar e como vai aplicar, isso aí é individual, Sim. isso foge da nossa competência. Bacana. Você está falando bastante pergunta, agora eu quero fazer uma para você. A gente está falando bastante sobre o mercado, projeção de carreira, tudo mais. Você está no CREA Júnior, tudo mais. A gente falando muito de networking. Você hoje, como estudante, já consegue se ver no mercado? Qual área você quer seguir? O que você quer fazer? Onde que você quer trabalhar? Ou você está experimentando um pouquinho ainda? Já que soltou essa pedra aqui, o Arthur Campos, que está aqui, ele é professor aqui dos cursos de engenharia, também é meu sócio. A gente tem uma empresa aí de levantamentos com drone, que é uma área voltada à tecnologia. Eu sou fascinado na tecnologia, então, como estudante, eu já comecei a colar nas pessoas certas, no caso, ao professor Arthur, e entender quais são os mercados possíveis para isso. Sim. E eu já trabalhava com drone, parte de filmagem, entendi que eu poderia usar aquilo que era um hobby, que era um gosto particular para engenharia. Então, essa parte toda de levantamento, de geoprocessamento, de topografia, tudo hoje é feito com drone. Então, isso é algo que eu já comecei a prospectar aí antes mesmo de formado. E principalmente essa parte de relacionamento. O CREA Júnior hoje me trouxe a oportunidade de, no seminário estadual, conhecer o presidente do CREA Minas, conhecer a sala, tirar uma foto, entender como funciona todo o corpo do CREA, e isso para mim é algo que, se eu não estivesse inserido nessa realidade como membro do CREA Minas Júnior, eu não estaria lá. Então, o correr atrás dessas oportunidades de relacionamento, correr atrás de sociedades, de entender e estudar o mercado como graduando, isso me trouxe essa perspectiva diferente de algumas pessoas, mas que nada é impossível para que outros façam também. Todos têm a mesma oportunidade, têm os mesmos contatos, todos os alunos da minha sala têm o mesmo, igual o Rondinelli colocou, tem alguns que, igual a Beatriz, ela gosta muito dessa área de iniciação científica, então ela está sempre lá no LEAS, no laboratório, ela gosta mais dessa parte acadêmica, então eu vejo que o fato de ir atrás dessas oportunidades, a qual fui inserido, isso me deu uma oportunidade muito boa. Que bacana. Vocês que estão inseridos nessa área de tecnologia e tudo mais, o professor ressaltou isso algumas vezes. Com esse boom da inteligência artificial, a cabeça de vocês deve ter explodido, então. O futuro, o mercado é maravilhoso. Futuro, e assim, acho que é interessante essa fala do Felipe, porque ele me procurou, né, e mais uma vez reforçando esse caráter proativo que é necessário em qualquer área, e ele me procurou para apresentar o que ele tinha de facilidade dentro da área, né? Ou seja, ele já tinha uma predisposição para a área tecnológica, ele já estudava a respeito disso, e por um acaso eu tinha um curso
de levantamento por drone, a gente conversando e nós estamos caminhando junto, ou seja, um estudante, obviamente respaldado por um profissional já formado, e a gente vem trabalhando nisso, mas a parte de inteligência artificial, e que é algo que eu particularmente procuro trazer até para dentro de sala de aula, é algo que hoje eu diria que é um caminho sem volta. A inteligência artificial, ela coloca nas nossas mãos um poder de processamento gigantesco. E hoje em dia, o que eu chamo a atenção dos alunos você tem duas opções. Ou você escolhe aceitar essa nova área que está se desenhando com a inteligência artificial, todos os softwares convencionais já estão se adaptando. Hoje você tem os e-mails praticamente todos já com uma inteligência artificial integrada, que já te ajuda nessa redação. Ou seja, e nós, enquanto professores, enquanto docentes, nós também temos que nos atentar para isso, porque a gente já sabe que isso está na mão dos alunos, a gente já tem conhecimento disso, não tem como a gente negar isso. Ou seja, a minha régua já subiu. Não aceito um relatório técnico com erro de português. Sim. O aluno chega lá para mim com um relatório que não tem uma boa itemização, que não tem uma boa estrutura, que tem erro de português, que não tem... vai tomar um 0, porque hoje em dia isso não é mais dificuldade. Hoje em dia ele pode consultar uma inteligência artificial e obter qualquer orientação que ele precise para poder construir um relatório. Principalmente em níveis acadêmicos, né, que tem muitas inteligências artificiais, né, o Gemini do Google, ChatGPT, né, da OpenAI, que tem aí módulos, né, módulos todos voltados para essa área acadêmica, que eu particularmente, pessoalmente, entendo que o aluno, quando ele tem contato com a inteligência artificial, e os professores, agora a gente vai ter que aumentar o volume de atividades para que a gente conecte os alunos cada vez mais com as inteligências artificiais, e eles vão, evidentemente, que quase como osmose ali, absorvendo esse conhecimento, né? Porque a inteligência artificial né, também uma grande ferramenta de aprendizado. Sim. E ela não pode ser vista também como algo, o final, mas sim uma extensão do seu aprendizado, do seu trabalho. Até porque é muito difícil a gente pensar em um futuro onde as inteligências artificiais elas vão se autogerir, né? Ainda assim, nós precisamos dos prompts, né, dos comandos. E isso todos nós temos que nos dedicar até mesmo enquanto humanidade nesse processo de desenvolvimento, porque o salto histórico que nós vamos ter, né, com as inteligências artificiais, já se fala aí da indústria 4.0, né? 5.0. 5.0, não é verdade? Então, e isso está dentro da engenharia, e isso principalmente nas mãos da engenharia, ou seja, nós, enquanto profissionais da área de ciências tecnológicas, né, eu acho interessante que em alguns estágios, né, que a gente tem, que nós estamos monitorando aí, os alunos de engenharia já estão programando em Python, né, ou seja, para poder cada vez mais evoluir com essa direção aí das inteligências E artificiais. os softwares, entendendo essa necessidade, estão se adaptando, igual o que eu utilizo para fazer os processamentos, ele já tem essa abertura para você fazer as integrações de Python, os gerenciamentos para a inteligência artificial já fazer os altos processamentos. Isso em todas as áreas. Então, o Revit já tem essa abertura também para fazer projetos arquitetônicos. Então, quem não se atualizar, não se modernizar, vai ficar para trás. Sim. E aí, esse que é o ponto. Por isso que eu falei da indústria 5.0, né? Porque a 4.0 traz a industrialização e a questão da inteligência artificial, a 5.0 é que traz o ser humano de volta para o cenário de protagonismo nisso aí, né? Porque a inteligência artificial não vai dispensar o humano. E aí é como saber conduzir isso aí. E eu vejo todos esses benefícios aí mesmo. Que bom que a tecnologia avança assim, que bom que as coisas vão acontecendo, vão facilitando. Então, cada vez mais a gente tem que estar preparado para saber usar isso em nosso favor, né? Complementando 200% a fala do
Rondinelli, concordo absolutamente, e eu diria que com a inteligência artificial cada vez mais presente dentro da nossa realidade, não vai dispensar, mas vai selecionar. Muitas empresas hoje já não contratam profissionais que não têm conhecimento de inteligência artificial, é uma diferença de produtividade enorme. Você trabalha, né? Hoje as inteligências artificiais elas estão virando algo cultural dentro do cenário de engenharia. Você vai colocar ali quatro profissionais para poder desenvolver, por exemplo, laudos, relatórios, e aí você opta ou por um grupo que domina e tem proficiência na área de inteligência artificial e o outro grupo não tem. Qual que é a diferença de produtividade que essa equipe vai ter? Essa é a história, né, das revoluções industriais, né? Cada nova que vem fazendo isso, vai reduzindo, vai colocando as máquinas, vamos dizer assim, né, para substituir pessoas no que demanda mais mão de obra, mas isso não quer dizer que quando há uma alteração que não vai demandar pessoas em outras áreas. E aí é aí que eu acho que está a questão de que a pessoa tem que se preparar, né? Já pensar na frente. Daqui na frente vai precisar de pessoas para fazer o quê? Aí é lá que eu quero estar. Tem até um ponto que o Arthur comentou, que muitas pessoas falam que o mercado da engenharia está saturado, que o mercado não tem oportunidades, mas quando eu fiz o estágio, quando você você entra no mercado de fato para entender como ele funciona, você vê que o mercado falta muitos profissionais, mas muitos profissionais de boa, profissionais bons, capacitados, que têm integração com software, com inteligência artificial, porque quando eu estava estagiando, logo no período de eu sair, a construtora me pediu para ajudar, né, no processo de indicar um novo estagiário e estava difícil. Estava muito complicado achar, engenheiros para assumir também posições na empresa. Então, bons profissionais está bem complicado de você ter aí. E essa oportunidade é excelente para a gente como graduando, porque a gente sabe que o mercado está defasado, que o mercado está desfalcado. Se está desfalcado e eu vou entrar aprimorado e acima do nível das pessoas que já estão no mercado, o mercado fica fácil. Sim, e até falando em questões monetárias, nesse caso do mercado não ter profissional adequado para a função, entra a questão da lei da oferta e da demanda. Se ele não está encontrando um profissional competente, o seu valor ele é elevado, né? Isso aí. E eu acho que é esse que seria o momento nosso hoje de engenharia, viu? Acho que toda a área profissional é cíclica, né? Ela é altos e baixos. Quando você tem, por exemplo, um período, né, que eu poderia dizer que quando eu formei, por exemplo, a gente começava os cursos de engenharia aqui com 3 turmas. E é isso muito motivado pelo momento do país na época, né? As Olimpíadas, a Copa do Mundo. Trouxe muitos disciplinas de engenharia para salas. E hoje nós estamos em um momento onde o boom da engenharia, né, ele está voltando. Ele foi há 6, 7 anos atrás e agora ele está, né, como se fosse uma senoide, né? Ele está subindo novamente. Por quê? Porque os profissionais de engenharia eles estão sendo mais valorizados, até justamente por conta dessa sua fala, da lei da oferta e da demanda, não contra profissionais capacitados, né, para poder suprir a demanda, né, de trabalho dentro da engenharia, até porque nós estamos experimentando uma política nacional de concessões. Tem muitas áreas, né, principalmente na área de infraestrutura, indo para o mercado privado e muitas obras, muitos lotes sendo leiloados, fechados, e isso está reverberando no mercado de engenharia, né? Aqui na nossa região, a gente tem grandes 2 concessionárias, né, que estão chegando aí, que estão abrindo as portas, né? E com certeza vai precisar de absorver profissionais de engenharias de outras regiões, porque a nossa não vai ser suficiente. E é por isso que me espanta a pergunta inicial, né? Engenharia dá dinheiro. Dá dinheiro, né? Engenharia dá dinheiro, eu vou virar Uber. Cara, sinceramente,
Só se você gostar de dirigir, né? Só se você realmente não quiser entrar nessa área, porque o mercado está muito bom para engenharia e eu falo isso sem medo de errar. Tanto que quem já tem uma certa maturidade profissional, né, tá fazendo isso, tá abrindo outras oportunidades, está se associando com outros profissionais mais novos para poder conseguir dar conta da demanda. O celular está aqui vibrando aqui no meu bolso aqui, ó, 40 minutos que a gente está aqui conversando. Quando eu abrir aqui, com certeza vai ter uns 2 ou 3 contatos aqui de diferentes serviços, né? E isso com muita modéstia, tá? Tô falando isso, que eu sei que a audiência aqui do Betoneira, né, tem muitos alunos aí preocupados com isso, pessoal. Então, fiquem bem tranquilos com relação ao mercado, porque tá bem acolhedor, viu? Eu acho nas capacitações que o mercado vai receber. Só um acréscimo também, porque o que eu acho importante pensar assim, eu acredito que, na verdade, o mercado também nunca teve ruim na área da engenharia. Até porque você percebe que mesmo em épocas como a pandemia, que houve um momento diferenciado, né? Mas as empresas de engenharia, as construções, elas sustentaram uma grande parcela da economia do país. E claro, existem lugares, você chegou a falar aí, que vai ter saturação, porque vamos dizer assim, mais na superfície, aqueles profissionais que estão querendo competir por coisa pequena e que tem muita gente que não tem esse pensamento de crescer, de trazer coisa nova, diferente, quer ficar fazendo aquela coisa que todo mundo faz, aí realmente é mais difícil de competir. Mas o que tem o diferencial, que sabe assim, fazer coisas inovadoras, isso aí nunca vai faltar espaço. E um ponto importante também, que eu acho que é questão de pensar assim, a gente teve um boom na questão de matrículas em engenharia na época que o Arthur falou, mas essa era uma questão assim, baseada no momento econômico, mas também na pirâmide etária, né? Se a gente for observar hoje, as escolas de ensino médio já não formam também aquela mesma quantidade de alunos que se formava naquela ocasião. Então, foi um momento, assim, também um fenômeno que precisa ser analisado um pouco com a maior tempo, assim, de análise mesmo. Atenção. Então, e aí, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, turmas igual a sua turma que agora está no 5º período, a gente vai ter uma turma no 7º período agora, e os que vêm antes, o 9º período, já estão formando num momento excelente. Por quê? Então, são poucos alunos sendo formados e o mercado vai absorver todos. Praticamente todos. Você vai dirigir Uber se você quiser. Se você gostar aí, né, da experiência, né? Isso aí é uma certeza que eu tenho, que não vou dirigir Uber. Não, mas aqui também um ponto, né? Uma questão, uma pausa em respeito a Uber e aos motoristas, né, de aplicativo, porque assim, todos nós precisamos, e a gente chama, e é tão bom quando a gente é atendido por pessoas que fazem, que gostam do que fazem, e tratam, atendem a gente muito bem, e às vezes alguns já têm outra profissão, outros não, mas a maioria que está lá está por escolha, e não é porque é algo que vai diminuir ou depreciar uma pessoa por estar fazendo esse serviço, não. Eu acho que é um serviço como o outro, e que quem trabalha ali trabalha com muita honra. Então, eu acho que nesse ponto, assim, as piadas em relação a isso são sem graça por causa desse fator que fica parecendo que está diminuindo o profissional que está ali. E seja ele de qual área, tem uma habilitação, uma titulação ou não, ele merece nosso respeito, e a gente precisa de motoristas de Uber também, principalmente que façam o serviço com a qualidade. E eu, por exemplo, até hoje não posso reclamar de nenhum que eu andei. Então, eu acho que a gente precisa também fazer esse adendo aqui. Importante. Certeza. Essa associação que se faz, né, principalmente com os engenheiros, né, eu acho que é uma crítica ao mercado de engenharia, a princípio, que se faz, né? Ou uma insatisfação de quem está por trás da crítica, e uma frustração pessoal e quer jogar para uma coisa. Isso. Ou às vezes só uma piada. E é claro que a gente entende, né, esses diferentes contextos, essas diferentes jornadas profissionais de cada um. E como o Rondinelli falou, eu endosso, né? Eu acho que isso vai também da escolha,
É um trabalho extremamente honrado, né? O meu pai, ele é motorista de aplicativo, né? Ele não é só Uber, não. 99, Drive, todos, né? E gosta, né? Ele talvez vai ter dia que ele diga, meu filho, você não acha que você tá trabalhando demais, não? Fala isso. Você tocou num ponto bom mas eu acho que né, a sua pergunta está direcionada no sentido de você formar e não ter outra escolha, né? Sim. Você se sentir, né, como se dizendo assim, eu Desamparado não pela vou profissão. conseguir trabalhar na engenharia, eu vou ser obrigado a ir para um trabalho Secundário. com mais informalidade, né? Enfim. Mas fique muito, muito tranquilo com relação a isso, viu, Felipe? E toda a audiência aí do Betoneiras aí, do Betoneira de Ideias. Acho que o mercado de engenharia está muito receptivo. Estamos numa época excelente para nós profissionais da área de ciências tecnológicas, de forma geral. Todo o sistema Confeia, né? CREA Confeia. E até porque é uma profissão indispensável e que está dentro aí do principal braço de desenvolvimento do país e que vai ser muito exigida aí nas próximas décadas, né? Nós temos muito trabalho para fazer, né, gente? E assim, eu acho muito importante tocar nesse tema e trazer para o Betoneiro, até para os estudantes, muitos que estão entrando até agora na graduação, ou estão nos períodos mais iniciais, que às vezes tem esse receio por escutar coisas assim de senso comum e acreditar que aquilo é uma realidade. Então é muito legal ver assim. Professores, profissionais, o Felipe que já está há um tempo na graduação, está no CREA, está empreendendo também, vim aqui falar, gente, não é assim, tem várias oportunidades dentro do mercado, vocês precisam se preparar, olhar para como que está o movimento da própria sociedade, as oportunidades que podem aparecer, investir naquilo e seguir sua carreira, que vai acontecer as coisas com muita tranquilidade. Exatamente. Então é bacana trazer esse tema e falar para as pessoas assim, calma, vai dar certo. E assim, nós temos que também reforçar algo que é importante dentro da nossa profissão, do exercício profissional de engenharia, que é uma profissão regulamentada, que é uma profissão que fiscaliza a prática irregular de quem não tem formação. É algo que em outras áreas profissionais a gente não tem esse mesmo exemplo, né? Por exemplo, como é que você controla quem está realizando aí programação, por exemplo, né? Você não tem uma obrigatoriedade de se cursar um curso de sistema de informação para exercer a atividade de programação. Já na engenharia, não. Na engenharia, você tem que estar registrado dentro do conselho, você tem que ter um registro profissional, você tem um instrumento da anotação de responsabilidade técnica, uma obra que não tem, né, um engenheiro empregado nela, uma placa ali demonstrando que aquela obra ela possui um profissional de engenharia, ela vai ser multada, ela vai ser interditada, ela vai receber a visita de um fiscal do conselho, importante para a nossa para a regulamentação profissional da engenharia. E isso traz também, evidentemente, com tranquilidade para os futuros engenheiros, né? Porque existe sim, né, uma proteção a esses anos que estão sendo investidos aqui no estudo da engenharia. Quando vocês chegarem lá, vocês vão, né, Felipe? A sua missão é essa aí, enquanto superintendente regional aí do CREA Júnior, trazer essa informação para os alunos, que o CREA é um amigo. O CREA, ele cumpre uma função importante, apesar de termos alguns profissionais que o criticam, né? Mas na minha humilde visão, eu acho que faz sim, né? É um trabalho essencial. E exemplo aí, por exemplo, do CRM, né, que é o Conselho de Medicina, da OAB, né, que são outros conselhos que têm aí uma similaridade com o nosso conselho, né, tem os seus acertos, tem os seus erros, né, a gente sabe, mas cumpre um importante papel regulamentador da profissão de engenharia, que garante aí que não aconteça aí, né, digamos que profissionais distintos aí, sem a devida qualificação, sem
a devida formação, possa estar exercendo essa atividade, né? Infelizmente, quando eu entrei na engenharia, eu escutei muito que o CREA só serve para multar, o CREA só serve para atrapalhar, para inibir o trabalho do engenheiro, mas quando você começa a entender a função do CREA, ele é exatamente o que o Arthur falou, para proteger. Porque eu, quando formar engenheiro, começar a exercer a função de uma forma técnica, qualificada, da forma que a norma pede, eu não quero que outro engenheiro tome o mercado e faça algo que seja imprudente e negligente, e o CREA tem que sim punir, tem que sim que intervir nisso para que isso não gere um problema futuro. Sim. E a gente vê que existem diversas obras, diversos problemas aí na cidade, no estado, até no país, que foram causados por pessoas sem qualificação. Às vezes até habilitada a exercer a função, mas não era qualificada para exercer aquele projeto que foi devido a ele. Então, o CREA tem essa função muito importante. O Rondinelli, acho que está num lugar muito melhor que eu para falar sobre o CREA. Pois é, mas assim... Inspetor secretário. Eu já ia falar aqui, assim, que enquanto membro do CREA, assim, não só como profissional registrado, mas como profissional que também presta serviços e que estou dentro do sistema de alguma forma, é muito satisfatório ouvir aluno falando, ouvir um profissional falando assim, porque quando a gente entra para o CREA, a gente precisa ter uma sabedoria assim de escutar às vezes as críticas, entender que a pessoa está exercendo a liberdade dela de expressão, mas a gente inclusive é preparado para entender isso, que muitas vezes a pessoa vai manifestar uma insatisfação, mas nem por isso o CREA vai deixar de ser o que é em essência. É para proteger a sociedade, é para proteger o profissional, é para garantir que não exista o exercício ilegal da profissão, e que a maioria das vezes, muitas vezes a pessoa vai estar fazendo uma crítica, vai estar falando isso porque não conhece exatamente o sistema, não conhece a função, muito menos conhece o trabalho que é feito nas câmaras ou mesmo lá na superintendência, na inspetoria, que 90% dos casos, 99%, assim, existe muita fiscalização, mas vou colocar 90% é para defender o profissional, e que muitas vezes tem certas coisas que nem chegam ao profissional, porque não precisa chegar, mas que o CREA intervém antes de acontecer, claro que fazendo sempre a coisa certa, mas para proteger e honrar a profissão. Então, eu acho que assim, esse é o caminho, a gente precisa ter espaços, lugar para poder falar e mostrar isso aí, porque pessoas que vão criticar sempre vai ter, mas que vai enxergar os benefícios que tem em relação a isso, nem sempre todo mundo vai fazer. E falando apertamente aqui, boa parte dos profissionais que criticam foram punidos pelo CREA, cometeram alguma ilegalidade, cometeram algum erro. Então, infelizmente, tem que ser punido aquele que executa a profissão da maneira incorreta, fora das normativas ou fora sem habilitação, né? Bom, rapaziada, acho que já tem 1 hora de conversa aqui. O papo foi super importante. A gente falou de diversos temas dentro do mesmo, dentro de algo central, que é a questão da se engenharia é ou não é rentável e tudo mais. Então, queria agradecer a participação e presença de todos aqui. Foi um papo super legal, super bacana. As portas estão sempre abertas para retornar e para falarmos sobre outros temas. E é isso, se alguém quiser deixar uma palavrinha final, algum recado, Vou puxar o gancho CREA Júnior. A gente, hoje, como superintendente da região Nordeste, estou atuando aí próximo a Almenara, Teoflotone e Governador Valadares. Então, todos esses núcleos e todas as cidades que têm a inspetoria do CREA, é possível ter um núcleo do CREA Minas Júnior. Então, caso você está escutando em qualquer lugar do país e procure a inspetoria, procura se informar se existe o CREA Júnior. Se não, converse com a inspetoria e faça esse movimento para iniciar aí esse programa, porque é sempre muito benéfico. E agradecer muita participação aqui do Arthur, do Rondinelli, do Jonathan. Acho que essas conversas engrandecem muito, não só a profissão, mas também a gente, pensamento pessoal. Também agradeço. Primeiro betoneira que eu participo.
E eu queria também deixar minha última dica, né? Eu acho que, assim, uma questão importante, você perguntou sobre alunos, né? Eu acho que uma coisa que é fundamental, eu volto naquilo que eu falei, o ganhar dinheiro é consequência. Acho que a pessoa precisa gostar do que faz e querer fazer, mas em relação aos alunos, por exemplo, isso com a experiência que eu já tenho esse ano, eu estou no meu 10º ano aqui na Univale, e uma coisa que eu digo é o seguinte, a gente percebe quando o aluno tem sangue no olho. Uhum. Esses que têm sangue no olho, até hoje, nenhum deles me enganou, não. Tá todo mundo muito bem por aí. Então, eu acho que é hora de cada um passar, ó, eu preciso acordar para isso aí, ver o que eu preciso fazer para demonstrar que eu tô aí para buscar e todo mundo ver que eu também tenho sangue no olho. Eu espero que você tenha me identificado com tinha sangue nos olhos. Eu não sei se você vai lembrar, mas assim, isso não é um momento puxa-saco, não. Mas um dia eu comentei assim, ó, eu acho que o Felipe tem um estilo muito parecido com o do Arthur, esses que são mais proativos, assim, não sei se você vai... Lembro. Pois Cara, é lógico que eu enxergava isso. Eu fico muito feliz, o Rondinelli foi um grande mentor, né, e tenho um carinho especial por todos os meus professores. E como assim, para encerrar, eu acho que talvez possa ser que alguém que esteja nos assistindo aí esteja se perguntando, né, sobre fazer ou não engenharia, por que engenharia, esteja com essas dúvidas aí. Eu diria que todo esse ambiente que vocês estão vendo aqui, né, desse podcast, quando você sai na rua, qualquer ambiente hoje que ele digamos que atravessado aí pelos anseios antrópicos de desenvolvimento, né? Tudo que aquilo que altera a paisagem, tudo aquilo que se materializa passa pelas mãos da engenharia, né? E é uma área maravilhosa, é uma área que ela realiza. Então, se você quer saber se você tem um perfil da engenharia, você tem vontade de realizar, você gosta de concretizar ações, transformar, e isso é o perfil da engenharia. Então, é uma área que é extremamente satisfatória, é uma área que é uma profissão que a gente se orgulha de ser e pertencer na sociedade. Então, faço convite aí, né, Rondinelli? A gente somar um coro aí para os nossos espectadores aí, venham para a Univale, venham fazer engenharia aqui conosco para poder conhecer tudo isso que a gente fala. Gosto da área tecnológica também. Engenharia é uma ciência tecnológica e com certeza vai ser cada vez mais. Então, sim, é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Betoneira. Jonathan, Felipe, Rondinelli, é um prazer estar aqui ombreando vocês aqui nesse bate-papo. Foi sensacional. Agradeço a todos mais uma vez. Agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Aquele abraço e eu aguardo vocês no próximo episódio do nosso Betoneira. Falou! Valeu!